Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Patinho, eu sou coordenador de relacionamento do Departamento de Assuntos Associativos e bem-vindo a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Então, o tema de hoje é drones em atividades empresariais, desafios e oportunidades, que nós estamos realizando em parceria com o nosso escritório associado, Malta Fernandes Advogados. Então, não vou me alongar mais, passo a palavra para a Patrícia e para o Alain. Bom evento a todos. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de vocês, nossos convidados, a Câmara Brasil-Alemanha, por nos oferecer esse espaço para conversar sobre esse assunto tão importante, né, tão relevante para tantos setores da economia, para a sociedade como um todo. Os drones são uma realidade que veio para transformar a forma que muitas coisas são feitas hoje, muitas atividades são conduzidas. O impacto que os drones vêm causando em diversos setores da economia é realmente considerável. Hoje nós temos diversas atividades que antigamente eram conduzidas por aeronaves tripuladas, aeronaves de grande porte, de asa fixa, ou com outras técnicas que ofereciam um elevado risco, né, ao risco humano e uma qualidade de resultado muito inferior, além de um custo muito elevado. E hoje, com o uso dos drones, isso mudou significativamente. Nós tivemos um ganho muito grande para muitos setores, né? Hoje, os drones prometem transformar muitos setores, meio ambiente, agropecuária, agricultura de precisão, construção civil, portos, são inúmeros, né? Topografia, atividades relacionadas à inspeção, monitoramento, mapeamento. Então, ainda é muito elevado o potencial de aplicação em tantas outras áreas. Porém, é preciso entender que, sob a regulamentação hoje existente da ANAC, do DSEA, né, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento de Controle Aéreo, DSEA, as aeronaves, os drones são consideradas aeronaves não tripuladas. E, como tal, elas devem observar as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica, da ANAC, do DSEA, da Anatel, além de algumas outras agências, em casos específicos, como o Ministério da Defesa para levantamento e o Ministério da Agricultura, no caso de agricultura e pecuária. Então, é importante que as empresas que têm interesse em utilizar os drones em suas operações conheçam essas regras antes de realizar qualquer investimento ou iniciar qualquer atividade utilizando drones. Às vezes, a tecnologia existente permite que os drones sejam empregados em determinadas condições, né, voem determinadas distâncias, em voos sem contato visual com o piloto, e é muito cara essa tecnologia, né, mas é preciso entender até que ponto essa tecnologia é permitida sob a regulamentação brasileira, até para evitar um investimento que depois, né, resulte num equipamento que você não pode usar e não pode realizar o projeto. Também é preciso entender que existem riscos envolvidos nessa operação por compartilhar o espaço aéreo com outras aeronaves e também oferecer essas operações, esses voos oferecem também risco às pessoas em terra, né, e propriedades. Então, existem sanções no âmbito administrativo, penal, também existe, sob a regulamentação, né, do Código Civil, a obrigação de indenizar por quaisquer danos materiais que venham a ser causados, ou morais que venham a ser causados a terceiros na operação dos drones. E também é importante mencionar que existe a empresa que contratar um prestador de serviço para a prestação do serviço com drone é solidariamente responsável pela operação daquele drone. Então, caso ele venha causar danos a terceiros, ou se ele operar irregularmente aquele drone, a empresa também vai ser solidariamente responsável. Então, ela precisa se cercar de todos os cuidados antes de ingressar nesse setor. Então, se por um lado o drone é uma inovação tecnológica que traz muitas oportunidades e avanços, né, em diferentes atividades empresariais, existem desafios e cuidados necessários, né, para que as empresas
que desejam engajar nessas atividades, nesse setor, evitem investimentos perdidos e custos elevados que possam não gerar os resultados pretendidos. Então, nesse evento, nós vamos conversar com alguns importantes representantes desse setor, entender um pouco como que eles usam os drones em suas atividades, os benefícios gerados por esse uso e os desafios que eles têm encontrado no dia a dia no uso dos drones. Alan, passo para você. Obrigado, Patrícia. Agradeço aí a Câmara pelo convite para participar aí, né, ao lado de tantos especialistas na matéria. Cumprimento aí os amigos do Mota Fernandes, aí na pessoa da Patrícia e do Daniel Gomide, os demais participantes, Daniel, Pierre, Luiz e o Davi Barioni, muito obrigado aí pela participação. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso próximo palestrante, o Luiz Pérez. Ele é gerente de negócios da Rod Schwartz para o segmento, né, governamental. O Luiz tem ampla experiência em radiocomunicações e tecnologias correlatas. Ele é graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia e em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, pós-graduado em Gerência em Telecomunicações pela FGV e é um dos responsáveis pelo Sistema de Defesa Antidrone. Luiz, é um prazer recebê-lo aí. Ô, Alan, obrigado. Espero que o áudio está ok. Obrigado pela apresentação e, assim, coube a mim fazer a parte como você iniciou, né? Não é inimigo, né? Vamos colocar assim, que a parte de contenção de drones, né? Só falar um pouquinho antes da empresa. A Rod Schwartz é uma empresa alemã, nasceu em 1933, né? Então, tem aí uma longa história, sempre na parte de radiocomunicação, radiolocalização, e como esse tema de drones, como você falou, foi falado aí, há diversas aplicações. Recentemente, a gente viu como se é utilizada a tecnologia para trabalhar até no termo da contenção de drones, né? Aí eu vou aproveitar para entrar no assunto, vou compartilhar aqui a minha tela, ver se todo mundo consigo. Aqui. Acho que consegue ver agora, né? Então, que aí me chama até a atenção com relação à terminologia, né? A gente colocou como solução de contenção de drones porque a gente consegue dar, Rod Schwartz consegue trabalhar em conjunto com operadores de drones. Você vai ter um cenário de alguma operação que vai precisar de drones que vão ser um benefício, mas que você pode encarar o drone como uma ameaça, né? E é nesse caso aí que a gente pode trazer para a discussão, assim, eu tenho drones, como é que eu aumento o meu controle, como é que eu posso ter drones numa operação e não se interferir, não sofrer, encarar o drone como uma ameaça, né? Aqui. Então, em alguns lugares ele pode ser uma ajuda, pode também ser ameaça responsável por incidentes, né? E aí vai depender de tecnologias, como foi falado. Eu posso ter um drone para uma sofisticação, para um trabalho extremamente técnico, ou posso até tê-lo para como você falou na sua abordagem, pode até ser um brinquedo. Em que ponto que isso é ameaça ou não, né? Para quê? Isso é que a gente vai avançar um pouquinho aqui. Bom, dando um pouco mais, eu tenho boa parte dos drones com fins comerciais e tem um gap relacionado à segurança, né? E aí, às vezes, um pouco a gente focou, a empresa viu isso aí, de demandas dos nossos clientes no mundo todo, né? Eu posso transformar, uma característica dos drones é simples, como você falou, é fácil, então, treinamento, um controle remoto, e ele pode, no seu payload, carregar, como se foi dito, câmeras, mas também com uso inapropriado ele pode carregar explosivos, né, situações de, né, contrabando, ilícitos, ou até utilizar, né,
invasões em áreas sensíveis. O aeroporto, por exemplo. Isso aí que é uma grande preocupação para o uso indevido da ferramenta. Aqui eu mostro um pouquinho, rapidamente, para que eu preciso dessa proteção de drones e que tipo, né? Como é que é a ameaça, que momento que ameaça e como é que eu reajo a essa potencial ameaça, né? Eu tenho quem a gente categoriza em relação aos pilotos, né? Aquela atividade inadvertida, cuja ameaça é baixa, né? Mas eu tenho um amplo, quer dizer, a pessoa está aprendendo e faz alguma manobra indevida ou a inexperiência, né? Seu descuido, o cuidado, até questões realmente de intenção de cometer crimes. Esse aqui é a maior ameaça. Seja por qual motivo, ações criminosas, e aí o nível de ameaça é maior, e, consequentemente, pelo que se viu, pode-se utilizar recursos mais sofisticados dos drones. E aqui eu vou introduzir na discussão uma preocupação quando a gente fala de contenção de drones. Eu estou preocupado com o drone? Sim, mas eu vou estar preocupado com outro ente, que é o piloto. Quando eu encaro o sistema de contenção de drones, eu vou ter drones e, consequentemente, pilotos friendly, amigos que estão numa operação, e eu posso ter situações de drones que ameaçam, mas o drone não só por si, envolve também a ação de um piloto, a ação de alguém por trás. Tá? Então, um exemplo de uma ameaça por falta de experiência, né, sem noção de operação. Aí sim, né, outra também questão que pode ser uma ameaça maior, envolvendo um piloto inadvertidamente ou com algum propósito numa área sensível, né, imagem, vocês já imaginam o que pode ser o risco que pode ser para a aviação, como a gente falou, de uma pilotagem na área de aeroportos, mas, ao mesmo tempo, o drone pode ser utilizado como uma ferramenta útil no patrulhamento das áreas ao redor, né? Desde que eu tenha esse controle. Esse é um ponto bem interessante, né? Que a gente pode ter, ao mesmo tempo, o drone preciso como ferramenta, mas com que ponto que eu separo que isso é uma ameaça, é um problema? E até o caso em ações criminosas, né? Seja para obtenção de informação. Hoje em dia, a gente até tem casos, clientes ao redor do mundo, que com o drone você pode ter acesso a informações, desenhos industriais, protótipos, que o que poderia ser até um brinquedo, né? Uma coisa simples, se torna um grande problema, uma potencial ameaça nesse aspecto. Aqui eu listo alguns problemas no mundo, né? Tivemos um problema em aeroporto, tentativa de assassinato a autoridades, drones, né? O camarada conseguiu utilizar drones numa guerra irregular, né? No Iêmen. Então, você pode ter assim, você tem o drone daquela função mais básica de entreter, uma ferramenta, até pode ser encarado como uma arma de guerra, né? Com uma eficácia e uma eficiência muito, muito relevante. E aí o potencial destruidor vem em cima disso, é bem, bem crítico. Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe para a gente alguns passando, né? Não vou me atentar a isso, nem entrar muito em tecniquez, são os tipos de controle remoto, né? Os nossos colegas aqui certamente utilizam deles, seja remoto controlado ou pré-programado para as diversas tarefas. Então, conforme eu tenho o tipo de drone, eu posso ter o controle ou a proteção, né? O fato é que boa parte dos controles remotos, boa parte dos drones hoje são remotamente controlados. Você tem um controle remoto, né, ou uma pré-programação, e é em cima disso que a gente utiliza para a proteção e resolve o controle na realidade, da contenção de drones. Ou seja, se eu tenho ferramentas
que eu atuo em cima do controle remoto, em cima do sinal que esse drone está recebendo, está transmitindo dentro da operação dele, eu cubro boa parte do mercado do que se tem, consequentemente, boa parte da minha potencial ameaça. Esse slide aqui me traduz um pouco também disso. Eu trabalho no uplink e no downlink. Estabelecendo essa comunicação piloto-drone, drone-piloto, eu consigo ter razoável mapeamento, né? Uma vez que eu tenha isso, eu consigo dizer, poxa, esse drone aqui está, independente da tecnologia ou do processamento do sinal que ele esteja utilizando, associar ao piloto, e aí eu consigo ter, né, uma informação antecipada para poder dar alguma resposta. Assim, até dizer, eu tenho uma certa visão de comando, uma certa ação de controle, um earning alert, um alerta antecipado. Eu tenho um drone na minha área, isso pode ser uma ameaça, e dadas as características do controle remoto, eu também sei, eu consigo localizar o piloto. Esse tipo de tecnologia, como foi falado, eu quero ter uma visão de segurança do meu espaço aéreo, e passa por isso, um controle do meu espaço eletromagnético para saber se o drone está levantando, se está previsto, não está previsto, está um plano de voo ou não, está chegando às cercanias da minha área de proteção, é uma ameaça, devo tomar alguma ação ou não. É nisso que a gente está atuando e buscando, sim, atividade fim, é trazer segurança para as operações. Né? Esse slide traduz o seguinte, um pouco da técnica de RF, utilizando o sinal de radiofrequência emitido pelo drone e pelo piloto, para eu fazer a localização dele. Hoje a gente tem soluções que você consegue colocar no mapa, em tempo real, onde está o drone, onde está o controle remoto, que aí, do ponto de vista de uma autoridade, ou mesmo dentro de empresas, você consiga ter um controle da situação para poder tomar uma decisão. Né? E aí eu consigo ver, tenho uma operação de drone, né? Essa parte de localização não interfere nos drones que eu deixo operando, mas eu consigo identificar um sinal desconhecido, né? Não vou dizer nem utilizar a terminologia amigo ou inimigo, mas um sinal desconhecido, fazer a localização, eu disse, não só do drone, mas também do piloto. Em termos de tecnologia, acho que essa figura aí é bem interessante, que nos traz a seguinte visão. Tem uma facility, eu tenho uma indústria, seja uma área que eu quero proteger e que drones podem ser uma ameaça. Utilizando um pouco desse recurso de radiofrequência para fazer a localização, detecção, eu também posso utilizar o que nós chamamos de contramedidas, né? Como é que eu faço para interromper aquele drone? Ele está com alguma ameaça, potencial explosivo, como é que eu faço para pará-lo? Né? Aí existem técnicas, está indo um pouco na parte mais militar, que eu posso jamear, eu posso causar um sinal interferidor do sinal, que vai perder a comunicação drone-piloto, né? Que isso aí vai impedir, ou no mínimo dificultar a ação. Eu posso complementar isso com uma ação de spoofing de GPS, de tal maneira que ele se perca e tenha que retornar ao seu ponto de partida. Né? E, em último caso, existe isso, mas é uma aplicação essencialmente militar, que eu posso ter um pulso eletromagnético, que eu disparo concentrado na região do drone, de tal maneira que aí ele sim, ele perde toda e qualquer comunicação, podendo até ser o caso. É uma contramedida, digamos assim, chamada até de hard kill, que pode trazer o drone perder sustentação e vir ao solo. Então, isso para mostrar o quê? Tem uma gama de soluções do ponto de vista técnico, né? Com inteligência, tendo um controle do espectro do sinal, para que eu consiga ter efetividade de fazer esse equilíbrio. Quanto que eu consigo proteger? Tenho drones amigos e inimigos, e quais as contramedidas que eu posso utilizar, dependendo do meu caso de uso, do que eu queira proteger,
mas assim atendendo os casos que a legislação, né, me permite utilizar isso. Acho que esse é o meu último slide. Vou retornar aqui. Então, vocês viram que, assim, en passant, esses poucos slides mostram como é que eu complemento toda a atividade que foi falada de drones e tudo. Eu tenho uma atividade complementar, eu diria, que é a minha proteção, né, e até apoio às operações. Como eu falar, eu tenho um cenário que eu tenho a visibilidade do que eu estou operando e de potenciais ameaças relativas a essa questão. Não veria nem como antidrone, é um complemento para eu ter maior controle da minha área de atuação. Não sei se... Bom, Luiz, eu acho que essa sua última frase aí foi o ponto, né? Vocês, na verdade, complementam, né? E aumentam a confiança na operação, né? Então, a gente consegue retirar aquelas dúvidas, né? Por que não usar a tecnologia? Agora eu tenho por que não usar a tecnologia do drone em conjunto com a sua tecnologia, né? Que traz mais segurança, traz mais confiança e pode aumentar esse mercado não só no Brasil, como no mundo inteiro. É sensacional. Exatamente. A gente quer trabalhar em parceria e dar as operações de drone e outras autoridades, né, seja no setor privado também, no setor governamental. As palavras-chave é assim: eu quero ter controle da situação. Tanto a minha operação de drones, se ocorre alguma coisa, ele consegue ter essa visão, consigo botar no mapa e pensa assim, na visão do gestor, de um chefe da operação, ele ter um alerta antecipado do que ele pode fazer para tomar uma decisão em tempo, né, com os meios apropriados que ele possa ter no momento. Obrigada, Luiz. Importantíssimo mesmo. Muito interessante essa sua apresentação. Eu acho que é importante a gente pensar que realmente, né, os drones podem ser utilizados de muitas formas benéficas, né, para a sociedade, mas que nem sempre é esse o uso pretendido, né? Então, nós vemos muitas notícias realmente, às vezes de pessoas realmente que não conhecem a regulamentação ou que eu vi lá na sua apresentação, clueless, né? Que realmente não sabe que não poderia estar voando em determinada área, aquelas no-fly zones, né? Próximas a aeroportos ou a helipontos, ou próximo de áreas de presídios, ou existem aqueles que realmente têm a intenção de fazer alguma atividade ilícita, entregar celulares, drogas em presídios. Enfim, nesse caso é importante que exista realmente essa tecnologia capaz de detectar esses drones, conforme o caso, evitar né, que ele consiga realizar essa atividade ilícita, ou em casos, eu acho que de um uso civil da tecnologia, onde acredito que não seja possível você abater esse drone, né, até por questões da legislação em vigor, mas pelo menos que você possa identificar e evitar algum tipo de, eventualmente, uma atividade de espionagem, né, uma atividade irregular, ou até mesmo um risco para os seus funcionários. Nós temos muitos clientes que nos consultam sobre operação irregular de drones, sobre obras, sobre né, plantas também, e colocando em risco, expondo a risco os funcionários, porque voam muito próximos até de equipamentos muito caros de funcionários e podem causar um acidente e um dano, né, a essas pessoas ou ao patrimônio. Então, é muito interessante saber que existe essa tecnologia que pode ser usada nesse tipo de situação. Perfeito, é isso mesmo. Você falou um negócio interessante aí. Seguinte, Patrícia, aqui mesmo no setor privado, com relação, você botou um ponto, que eu fui abordado a parte de ter que botar o drone abaixo, normalmente para situações envolvendo segurança e operações militares, mas há uma aplicabilidade muito grande no mercado civil, no qual só eu ter a identificação, a localização do piloto e do drone, você pode tomar uma gama de medidas, né, que hoje o pessoal não tem essa visão, fica blind, fica cego, e você consegue se antecipar
e tratar de maneira diferente o problema. Então, insisto nisso, que a visão do piloto, nesses casos, como você falou, às vezes do desavisado, a gente consegue dar uma segurança maior. Por exemplo, em caso de aeroportos, você tem uma equipe, você conseguir já tem um sistema de segurança, fácil integração e fácil complementação isso na proteção de todo mundo, né? Ter essa visão, só de você ter a visão, isso agrega muito na questão da segurança. Sem dúvida, nós sabemos que identificar o piloto às vezes é um grande desafio mesmo nessas situações todas, né? Você tem o drone lá voando, mas hoje é muito difícil identificar o piloto. Você pode chamar, né, pedir um auxílio de força policial, mas é difícil muitas vezes você identificar o piloto desse drone para poder aplicar as penalidades, né, por esse voo irregular. Obrigada, Luiz. Que mandaram aqui, assim como o antivírus e o firewall, tem como os fabricantes de drones colocarem um sistema que combate o seu sistema? Assim, a questão da contenção de drone, ela vai muito no princípio básico, que é o rádio controle, certo? Você tem um estado de tecnologia hoje, você tem soluções que, dependendo do tipo de rádio controle, você pode incrementar a níveis maiores, né? Talvez a associação de firewall não seja necessariamente a mais apropriada, porque eu vou ter medidas e contramedidas. Eu posso dizer o seguinte, que o estado da arte hoje, que envolve contenção de drone, somente para a localização dele, é comparado com a arma de guerra, né? Você tem tecnologias hoje que faz um paralelo de um drone, quase que um míssil pré-programado, que você pode ter, principalmente na questão de detecção e contramedidas, né? Então, a questão maior com relação à proteção de drone eu tenho um investimento que eu vou fazer tem que ser compatível ao meu nível de segurança versus o meu profitability. Eu não posso ter, por exemplo, se eu vou ter uma operação com drone, uma atividade finalística, por exemplo, oil and gas e tal, eu não posso ter a proteção um custo muito maior aí. Então, tem que ser compatível com a ameaça, né? E aí eu não vou o custo associado, né? A menos que aquela, por exemplo, lembremos assim, um tempo atrás, não sei exatamente, não me recordo agora qual país, não sei se foi na Arábia Saudita ou não, que uma refinaria foi alvo de ataque de drones. Naquela região específica, a realidade, né, demandaria uma solução dessa, e certamente com uma solução de contenção de drones, aquele ataque seria evitado. Quando eu falo drones, não quero só me limitar aos drones com asas rotativas, mas também aqueles de asa fixa, os RPAs, que aí podem ser, as medidas são muito semelhantes, mas são num grau de investimento e tecnologia mais avançado. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Então, agora a gente vai encaminhar já para o encerramento do evento. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que participaram. E a gente se vê, então, em um próximo evento. Obrigado, gente. Boa tarde.